Romanos 12:2 diz assim a palavra do nosso Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai eterno, todo-poderoso, louvo e exalto o teu santo nome, Pai, por aqui está, meu Deus, diante, meu Deus, da tua presença, em meio a este povo que o Senhor tem amado, Senhor. E o Senhor tem desejado, meu Deus, cada dia, Pai, alimentar, meu Deus, esta nação, Senhor. Que por meio desta mensagem, meu Deus, mensagem de alerta, Pai, de exortação, de consolação, Pai, que, meu Deus, cada alma, meu Deus, venha aqui, Pai, nesta noite, Pai, ser tocada, meu Deus, e que possa, meu Deus, em cada alma, meu Deus, ó Senhor, fazer uma mudança, Senhor. Pois o Senhor, meu Deus, tem, Pai, visto este povo, meu Deus, com a identidade, meu Deus, ó Senhor, de criatura, Pai. Mas o Senhor, meu Deus, tem dado uma nova identidade de filho, Senhor. Que essa identidade, Pai, venha ser preservada, Pai, e renovada, meu Deus, conservada, Pai, para o crescimento espiritual, Senhor. Para neste corpo, meu Deus, engrandecer o teu santo nome, louvar e exaltar, meu Deus, a Ti, Pai, que reina para todos sempre, Senhor. Fale conosco, meu Deus, eu peço, meu Deus, que a cada oportunidade, Pai, que o Senhor concede aos servos escolhidos, Pai, que, meu Deus, esteja, Pai, aqui a falar, meu Deus, por meio de cada vida, Pai, a compartilhar, meu Deus, aqui com o povo, Pai, a compartilhar, meu Deus, desta fé, meu Deus, na Tua palavra, Senhor. Assim eu oro, meu Deus, em gratidão, Pai. Permaneça conosco em nome de Jesus. Meus amados irmãos, creio que muitos já têm ouvido, já têm lido este versículo, já têm aqui visto pregações, sempre a recordar este versículo, o qual aqui Deus, por meio do seu servo, do apóstolo Paulo, ele tem falado à igreja, não só à igreja primitiva, mas ele fala com o povo escolhido no presente momento. E é um dos versículos que aqui fala de transformação, de mudança de mente. E nós podemos aqui dividir esse versículo em três partes. Parte A, parte B e parte C. Na parte A nós vemos aqui um alerta de Deus a seu povo. Um alerta para renunciar, não se conformar com o sistema deste século, o sistema mundano do pecado. Mas ele não para por aí. Ele também chama o povo para uma mudança de mente, de caráter, pois ele deseja dar uma identidade de filho aos escolhidos. Mas na parte C, ele chama para experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o ciclo de mudança de vida que aqui nós vemos aqui de caráter, assim como outros que aqui estiveram, que ao ouvir como Saul ouviu a voz de Deus, e Deus tornou o seu coração em outro, assim Deus trabalha para todos aqueles que aqui temos chamado para dar um coração que se deleita em fazer a tua vontade, um coração que renuncia todo o sistema mundano, que não deixa ser influenciado por as coisas deste mundo, que não deixa ser
por vãs sutilezas, por ensino de homens, de demônios. Deus quer dar uma mente pura à igreja, um coração transformado. Ele diz: e não vos conformei com este mundo, parte A do versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo. Há uma proibição, há uma restrição para quem diz que Deus concorda com tudo, que Deus aceita tudo. Nós vemos que ele inicia com o não. E não vos conformeis. Conformar, deixar ser moldado, deixar que o sistema mundano deste século nos guie no agir, no pensar, nas nossas ações. Ele alerta para que não venhamos a ceder nada que o mundo possa aqui oferecer, pois sabemos que as coisas deste mundo são passageiras, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não conformei com este mundo. O mundo está sendo aqui encaminhado à destruição. O mundo, ele leva, como eu disse, o homem a se afastar da glória de Deus, da presença de Deus. Mas a palavra de Deus, ela traz o povo à sua presença. A palavra de Deus, quando o ouvimos e o praticamos, ela nos leva a uma nova vida, a viver aqui a vida que Deus deseja para cada um. Deus tem uma vida aqui para cada servo, uma vida de santidade, uma vida de milagre, uma vida na sua presença. Para isso Deus trabalha. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma palavra poderosa que Deus nos envia a cada dia, desejando nos iluminar e nos fazer aqui uma nova massa. Não vos conformei com este mundo. Não aceite, não se cale diante do sistema mundano. Não concorde com as obras das trevas. Não deixe que venha dirigir os nossos pensamentos, nossas ações, em nenhum momento aqui que nós estivermos aqui nesta terra. Já foi o bastante que nós estávamos aqui no curso deste mundo, sendo conduzido pelo Espírito das trevas, em uma vida sem esperança, sem Deus. Essa é a vida daqueles que ainda não morreram para o pecado, daqueles que ainda estão presos neste mundo, que ainda são guiados pelo espírito da desobediência, que se prende ao materialismo, que se prende às coisas aqui que são passageiras. É uma vida longe da presença de Deus, sem Deus e sem esperança. Paulo, ele temendo o presente século que estava ali presenciando e sabendo que a cada dia o mundo se manifestando aqui as suas obras, ele alerta a igreja. Ele diz à igreja: não vos conformei com este mundo. Não vos conforme, pois nada de bom há neste mundo que possa nos oferecer. Mas em Jesus nós temos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus nós temos milagre. Em Jesus nós temos uma nova vida. Em Jesus nós somos guardados.
guardado de tudo aquilo que possa nos ferir a fé, a santidade. Não se cale diante do sistema mundano. Denuncie as obras das trevas. Renuncie. Não deixe que a mente seja influenciada, porque desde o princípio o inimigo ele trabalha ali para tirar o povo da presença de Deus. O homem ele foi influenciado lá no jardim do Éden, e as gerações posteriores deixou ser levada pelo sistema mundano do pecado. Não que Deus perdeu o controle da sua criação, mas Deus deu ao homem um livre-arbítrio, mas muitos têm usado para fazer aquilo que não convém. O livre-arbítrio que Deus nos concedeu é para fazer, por amor a seu nome, fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. O mundo jaz do maligno, está influenciado pelo maligno. 1 João 5, abra para que nós possamos aqui estar sendo ensinado por Deus e alertado por Deus sobre o perigo de conformar com o sistema mundano. 1 João 5, 19. Primeiro vou ler o 18. 1 João 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhes toca. Como eu falei, aqueles que ouvem a voz de Jesus, creem no seu nome, ele guarda do mal, do maligno. Essa palavra ela é poderosa, ela é como escudo que nos reveste, que dissipa as obras das trevas. E quando ela está no coração do homem, essa semente, o homem ele não vive na prática do pecado, porque há uma semente poderosa que é a palavra de Deus, o qual no outro tempo não estava no nosso coração, mas hoje pelo poder de Deus ela está encravada no coração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? É quem crê no seu Filho amado, em Jesus Cristo, que recebe essa graça de Deus, que o reconhece como o único Senhor e soberano Salvador, que reconhece que não há salvação fora dele, fora de Jesus. Esse que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, o mundo inteiro jaz no maligno, está influenciado pelo espírito do mal. Aqueles que ainda não morreram para os seus pecados, aqueles que ainda não confessaram a Jesus, que não se renderam ao sacrifício de Jesus, esses estão sendo guiados por Satanás, estão caminhando contrário à vontade de Deus, e não tem esperança e não tem Deus. E ele diz no versículo 20: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento. Jesus ele veio, ele é a luz, que veio raiando, dissipando, iluminando, nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Quem está em Jesus não permanece da mesma forma. Quem está em Jesus recebe uma identidade de filho. Quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Eu estava conversando com os amados irmãos, ao chegar aqui à casa de Deus, e nós ouvindo o mundo se alegrar nas suas festividades, se prostrando diante dos seus ídolos, e nós fizemos aqui uma análise. Nós estávamos lá com eles. Deus nos tirou do mundo, e Deus quer tirar o mundo de dentro de nós. O que é estar em Cristo é viver a realidade da sua palavra, é praticar a sua palavra, é lutar contra o sistema mundano do pecado, é abrir mão dos desejos da carne, para que prevaleça a vontade de Deus. O eu, ele é morto, é tirado do coração, prevalece a vontade de Deus. Esses que assim andam são os que estão em Cristo Jesus, em novidade de vida. Efésios 2:2, como eu disse e repito aqui, Paulo fala da condição espiritual daqueles que hoje vivem na presença de Deus. E ele fala também que ainda tem um povo que ainda permanece lá, nessa condição espiritual, de mortos nos delitos e pecados. Está seguindo o sistema do mundo, o sistema mundano, o curso do mundo, como eu falei. O mundo, ele conduz o povo para longe de Cristo, mas a palavra de Deus traz o homem para a presença de Jesus, sendo conduzido pelo mundo, guiado pelo espírito da desobediência. Por causa da desobediência, o homem, ele se afasta de Deus. É a única coisa que faz com que a presença de Deus seja ali tirada da pessoa, é a desobediência. É uma vida pecaminosa. É ter o Senhor o desejo do coração. É ter aqui uma vida dirigida pelo sistema deste mundo, pelo sistema mundano do pecado. Ele diz que está morto nos delitos e pecados. Outrora vocês estavam nessa condição espiritual, mas ele deixa bem claro, agora, se tratando de um povo que ainda se encontra, agora muitos permanecem ainda nessa condição. Por quê? Porque ainda não tem o Espírito de Deus, não crê em Jesus Cristo. Esta mudança não é por méritos próprios, de maneira nenhuma. É uma transformação que vem de dentro para fora, por meio da palavra de Deus. Quando o homem dá ouvido ao Espírito de Deus, que deixa que o Espírito de Deus o guie, as ações, atitudes, pensamentos, comportamentos são modelados. A pessoa passa a receber o caráter divino. Ele vai sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória, segundo a imagem de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o poder que há na palavra de Deus, a boa vontade de Deus, a vontade de Deus na salvação. Querer ensinar o homem através da sua palavra, para que o homem renuncie, para que o homem viva a realidade, para que o homem venha viver aqui uma vida qual ele propôs, uma carreira santa, longe deste mundo
que está influenciado pelo mal. Só Deus pode fazer isso. Quando deu ouvido crer em Jesus Cristo. Somente Deus. Deus trabalha, Deus alerta, Deus chama ao arrependimento, para que possa aqui experimentar do melhor que Ele aqui tem para o seu povo. Tiago 4,4, volte um pouquinho, diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ele faz uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqueles que estão amando este mundo, que são infiéis à palavra de Deus, se constituem inimigos de Deus. Porque a inimizade é na mente aqui, ó. Colossenses, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que vocês outrora estavam em inimizade na vossa mente. A maneira que pensa não é como Deus pensa. Por isso que Deus levanta o profeta Isaías e diz: deixe o ímpio, deixe o pecador, seus pensamentos, os seus caminhos. Os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus caminhos. Vocês não estão sendo conduzidos, a sua mente, os seus passos não está sendo modelado, conduzido pela minha palavra. Não é. Mas ele diz: deixe e converta ao Senhor, que é misericordioso em vos perdoar. E ele diz que a palavra que ele envia é com um propósito de nos abençoar, um propósito aqui de nos fazer aqui agradável a Ele. Como a chuva vem para abençoar essa terra, produzir, dar fruto, suprir a necessidade do homem, da criação, assim a palavra de Deus ela vem com um propósito: nos alimentar, nos dar um caráter divino de filhos, liberdade de filhos. A liberdade que Cristo oferece não é esta que o mundo vê, que interpreta, não. A liberdade que Jesus oferece, que Ele dá, é para o servir por amor. É para viver aqui em obediência à sua palavra e não permanecer no corpo, no velho corpo. O velho homem deve ser uma vez sepultado para sempre e nunca mais ressuscitar, para que o novo homem aqui permaneça aqui sempre no corpo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um convite, é uma exaltação aqui, um alerta. Ele diz: sujeita a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, viver a realidade dele, da sua palavra, a praticar a sua palavra, renunciar o sistema mudando do pecado, para que possa Deus aqui fazer morada. Precisa o homem renunciar, precisa o homem morrer para este mundo, precisa morrer para este mundo. Tem gente que ainda se agrada com as coisas deste mundo, mas a igreja não pode agradar, porque este mundo já está condenado. E a palavra veio para nós nesta noite, nos alertando: não conformei com este mundo, não se conforme com o sistema. João 2,15, 17. Olha o que o apóstolo diz:
da parte A do versículo que nós estamos aqui meditando. João 2, 15 e 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. 1 João 2, 15, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mais uma vez ele aqui mostra uma restrição, uma proibição, como o apóstolo Paulo ali aos Romanos. Não conformei. Aqui ele diz: não ameis, não associeis com as obras infrutuosas das trevas. Não se apega a esse sistema materialista. Não, essas coisas aí são passageiras. Ele vai dizer aqui, ó: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É sinal que essa pessoa não pratica, não vive a realidade de Deus. Porque quem ama a Deus, cumpre com a sua palavra, com o seu mandamento. Mas aqui está dizendo: quem ama o mundo, sinal que o amor do Pai não está nessa pessoa. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas coisas pertencem ao mundo, são passageiras. Moisés, ele disse que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter um pouquinho de momento pela alegria do pecado. Mas alega para a carne, para a destruição. Alegria para a carne, não para o espírito. Podemos alegrar. Tem muitos orgulhosos. Um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Se orgulha dos seus pecados, se orgulha da chocarrice, se orgulha da fornicação, das imoralidades. Um pouquinho de fermento levanta toda a massa. O fermento aqui se trata do pecado. Para quem diz que não tem problema, não tem. Um pouquinho vai levedar a massa, vai comprometer a massa. Uma mentirinha qualquer, não vai nessa não, porque compromete a massa. Vai fermentar. Muitos estão inchados, porque se alegra, se gaba de uma vida pecaminosa. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de Deus não é pesada. O fardo é leve, é suave, é agradável, é perfeita. Quem faz a vontade de Deus viverá eternamente. Quem faz a vontade do mundo será desprezado eternamente. É o oposto. É o oposto. Quem ama o mundo, inimigo de Deus. Mas quem ama a Deus, verá a sua glória, terá a revelação de Deus, viverá uma vida de milagre, uma vida de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo está toda a plenitude do Pai. Quer ter uma vida transformada? Olhe para Jesus. Os seus ensinos, desde que os seus ensinos o conduza no agir, no pensar, nas ações. Todo o conhecimento de Deus está em Jesus Cristo. Todo o conhecimento do Pai. Não podemos deixar que filosofias humanas, faculdades humanas, querem nos influenciar a pensar como eles pensam. Porque se assim for, vai afastar da presença de Jesus. A realidade está em Cristo. Paulo fala aos Colossenses: os nossos olhos têm que estar em Jesus, como Lucas fala em Atos 4. Um povo que ali estava em seu derredor, vendo Jesus ali com o livro em sua mão, lendo. Lucas diz que os olhos de todos estavam postos em Jesus.
Quer ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Dê ouvido para Jesus. Olhe para Jesus. Receba os seus ensinos e viva a realidade. E aí você vai ver a vida que Deus propôs para você. Uma vida de vitória, uma vida de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B do versículo, voltamos. Ele alerta para não ser moldado pelo sistema mundano deste século presente. Mas ele não para por aí. Na parte B ele fala de uma mudança, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Transformar aqui, metamorfose, é uma mudança, como o lagarto ali vira borboleta. E nós vemos que essa mudança, ela ocorre de dentro para fora. Deus nos tirou do mundo, como nós estávamos conversando ali com os irmãos. Ele tira do mundo e agora ele quer tirar o mundo de dentro de cada coração. Ele tirou o povo do Egito e agora quer tirar o Egito do povo. Assim que Deus trabalha, dessa forma que Deus trabalha. Ele não chamou lá do mundo para permanecermos como estávamos lá, mas Ele nos chamou para uma transformação. E essa mudança começa na mente. Transformai-vos, como está escrito aqui, pela renovação do vosso entendimento. Lembra que os pensamentos dos que estão no mundo não são pensamentos de Deus, e os caminhos dos que estão no mundo não são os caminhos de Deus? Ele fala em Efésios, Isaías fala, capítulo 55, aqui ele fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Viva uma nova vida, seja uma nova massa, uma nova criatura, viva em novidade de vida. É uma mudança que só ocorre quando o homem se enche da verdade de Deus. Quando o homem ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai modelando cada pensamento, cada ação, cada atitude. A fala não é a mesma, a conduta não é a mesma, o pensamento não é o mesmo, não é? Muda. Pedro tentou negar Jesus ali, tentou negar ali, mas o que ele ouviu daqueles que estavam ali? A tua fala te denuncia. A fala do crente é conhecida, porque quem é crente fala como Jesus. Quem é crente, nas palavras o qual aqui profere, promove edificação, transformação, vida eterna. Você fala como um deles. Olha, a fala é como os discípulos, os demais discípulos que seguiram a Jesus. Hoje nós vemos muitos que nós nem sabemos se é crente ou se é do mundo, porque quando abre a boca, abre para xingar, abre para destruir, não para promover edificação. Não é para dar uma palavra de consolo, de conforto, mas é para afundar mais a vida daquele ser. O mundo ele traz ao homem dores, transtorno, abatimentos. E nesse momento tem muitos que possa ser que está ouvindo esta palavra, que o espírito está abatido. E a palavra diz: quem o levantará um espírito abatido? Pela graça de Deus eu falo aqui nesta noite: Jesus levanta um homem que está caído. Jesus cura um homem que está enfermo. Jesus transforma um homem que está no velho corpo.
Jesus dá uma palavra que leva à vida eterna. A solicitude do coração do homem, a ansiedade, uma palavra má que foi ouvida, deixa abatido, entristecido, abalado. Mas Salomão diz: mas uma boa palavra o alegra, e não há palavra melhor senão a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra o qual Deus profere aos nossos ouvidos. Uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 17, diz assim: Segundo Coríntios 3, 17, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade para o adorá-lo, para o glorificá-lo, para o exaltá-lo. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Não vive mais de uma vida na prática pecaminosa. Não. Porque o Espírito ele vai dando testemunho da verdade. Ele vai conduzindo as ações humanas, os pensamentos humanos. Ele vai tirando os desejos pecaminosos. E essa pessoa é liberta agora para o servir, por amor ao Senhor. Por que o mundo não tem o Espírito Santo de Deus? Porque Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece. Está em Atos. E o mundo ele está sendo guiado pelo Espírito da desobediência. Como é que vai receber o Espírito Santo? Ele é santo, já está dizendo. Não pode dar aqueles que ainda não aceitam, não creem, não se arrependem. E todos nós com o rosto descoberto. Por que ele diz que todos nós com o rosto descoberto? Porque muitos ainda estão com véu, a cegueira espiritual. O mundo ainda está com véu, porque ainda não creu em Jesus. Esse véu só é removido quando o homem crê em Jesus. Quando o homem ouve falar do sacrifício de Jesus, da salvação de Jesus através do seu sacrifício, que ele ouve que é anunciado aqui o arrependimento, e se volta para Jesus, esse véu é tirado. A igreja estava, mas Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja estava na ignorância, mas foi removido. Aí ele diz mais ainda: refletir a glória do Senhor. Agora é a transformação da parte B do versículo de Romanos 12, 2, que não é uma ação humana, não é por força humana, não é pela força do homem, mas é pelo Espírito de Deus, que faz com que o homem deixe o corpo velho, a identidade adâmica, para viver uma nova identidade, a identidade de filho. É por meio do Espírito de Deus. Ele diz ainda: somos, no versículo 18, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados na mesma imagem. Imagem de quem? Qual é essa imagem que Deus quer nos dar? De Jesus. Porque o homem ele perde lá no Jardim do Éden. As gerações posteriores também são
são influenciadas. Agora Jesus ele vem, através do seu sacrifício, restaurando o homem, transformando o homem, habilitando o homem para uma obra poderosa, revelando ao homem, dando entendimento ao homem o caminho que se deve trilhar. É o caminho da justiça, é o caminho do amor, é o caminho da fé, é o caminho da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está o Espírito, a liberdade. Não vive na prática do pecado. Essa pessoa deve estar liberta do poder das trevas. O pecado não mais reina no coração dessa pessoa, não. Porque é uma semente poderosa. A palavra de Deus está encravada no coração do homem, na mente. Já como ele lembrou do versículo de Jeremias 31. Eis que nos últimos tempos farei uma nova aliança, porque Israel invalidou a aliança lá no Horebe. E ele diz: não com aquela aliança, mas eu vou tirar a minha lei e vou encravar no coração do homem. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra entra no coração, meu irmão, é uma nova massa, é uma nova vida, é uma vida de milagre, uma vida de vitória, é uma vida qual Deus aqui Ele propôs ao homem, para que possa experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Observe que eu falei que o versículo pode ser dividido em 3 partes: alerta, mudança da mente, e também aqui viver a realidade. Para viver a realidade tem que ter mudança, tem que abandonar o mundo. É o ciclo de mudança de vida. Grava essa palavra. É o ciclo de mudança. Deus tirou do mundo, Deus tirou o mundo do homem, e Deus dá uma nova vida, um novo caráter. Faça o homem viver a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5,17, só passar aí a folha. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, porque nem todo mundo está em Cristo. Pode até falar de Jesus, pode até dizer que Jesus morreu na cruz pelos pecados, cita com a boca, mas o coração está longe. Professa com os lábios, mas não vive a realidade de Deus, a prática da palavra de Deus. Então não está em Cristo. Porque se não tem a prática da palavra, a pessoa não morreu. Está ainda na identidade, na velha identidade. Nascido da carne. Nascido da carne. Que é nascido do Espírito. É comparado com o vento, que ouve a voz, mas não sabe de onde que veio e nem para onde que vai. Que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito. Ouve a voz do Espírito de Deus. Ouve essa palavra de Deus. Deixa que o Espírito conduz. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não vive mais na velha vida, não. Aquele homem foi sepultado, aquele corpo foi morto, aquela vontade foi morta, aquele desejo foi tirado, porque a mão de Deus, quando ela opera no coração do homem, ela limpa o homem, a mente do homem. A palavra é poderosa para dar transformação, para ser uma nova criatura, uma nova massa, para viver em novidade de vida. Deus nos chamou para uma vida transformada. Paulo ele fala que esta luta é constante,
que o homem aqui, todo momento ele batalha, porque o velho homem, ele sempre está querendo ressuscitar, precisa ser cada dia alimentado, o homem da palavra de Deus, para que não venha se render ao sistema pecaminoso. Ele deseja ser revestido de um corpo glorioso. Deus vai dar um corpo aos que lutaram aqui, que foram fiéis à sua palavra, um novo corpo, um corpo glorioso, incorruptível, eterno, porque carne e sangue não pode entrar no reino do céu. Este corpo será desfeito, mas nós vamos receber um corpo glorioso. Quando ele vier, seremos revestidos, estaremos eternamente na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 5 diz assim, o apóstolo Paulo: versículo 7, versículo 6. Não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Como eu disse, fermento aqui, a doutrina, aquele pecado ali, que para muitos não vê como algo grave, é uma coisinha leve, como muitos pensam aí, uma infraçãozinha leve aí. Mas ele diz: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus nos chamou para ser uma nova massa, mas se tem fermento, esse fermento, essa doutrina que não procede da graça de Deus, mas dos homens que não conhecem a Deus, essa massa vai ser comprometida. Aí ele diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Lancem fora, renuncia. Na igreja de Coríntios havia situações ali, imoralidades, invejas, coisas ali, o qual o apóstolo ali foi informado, e Deus ali o levanta para que possa alertar a igreja de Coríntios. Não é bom o vosso orgulho. Tem muita gente que se orgulha com o pecado, dá risada, se gabam porque se relaciona com 3, 4 ao mesmo tempo, se acha mais homem do que todos os outros. Não sabem eles que estão mortos, não sabem eles que estão a um passo de cair no abismo, não sabem eles que, se permanecer nessa prática e partir assim, tormento eterno. Por isso Deus, através do seu povo, ele exorta: lança fora o fermento velho. Cuidado com a doutrina dos fariseus, que vivem dizendo assim: o que você pode aproveitar de mim é oferta ao Senhor, não precisa honrar pai e mãe, não. Cuidado com esse fermento. Anula o mandamento de Deus com esses ensinos, e muitos hoje têm sido desta maneira, têm se atentado para os bens do povo e não têm atentado para os mandamentos de Deus. Por isso não verá a glória de Deus, não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ainda não teve esta transformação, não ouviu o Espírito de Deus
que nos diz: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transforme o vosso pensamento. De que maneira? Ouvindo a palavra de Deus. Quando ouve, o coração é transformado em outro. Não tem como ser da mesma maneira. Não tem como. E aí passa a viver a realidade de Deus para cada vida. Ele alerta, lança fora. Ele diz assim, pelo que, no versículo 8, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento, da sinceridade, da verdade. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, verdadeiros diante de Deus. Não podemos, no corpo que o mundo anda, glorificar a Deus. Não. Quando Paulo fala aos Romanos, ele diz: o verdadeiro sacrifício, do verdadeiro sacrifício, que é uma vida longe de uma prática pecaminosa contínua. Muitos querem servir a Deus só na casa de Deus, mas no seu lar, no seu trabalho, na rua, se adere ao sistema do mundo, concorda com tudo aquilo que o mundo impõe. Como é que essa pessoa está sendo transformada? O ciclo de vida, de transformação, 3 etapas: não conforme, muda a mente, passa a viver a realidade de Deus, a vida que Deus propôs para você. Eu anotei no final desses versículos: deixe o mundo, mude a mente, viva a vida que Deus tem para você. Deixe o mundo, muda a sua mente, viva a vida que Deus tem para você, e aí você vai ver experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós ali levantamos, ali pelo chamado de Deus, as nossas mãos que nós confessamos ali através do batismo, o sacrifício de Jesus, ali está sendo sepultado o homem para viver em novidade de vida. Está sendo desfeito para ser uma nova massa. E ele recebe o Espírito de Deus para ser modelado, para ser transformado, para que possa nos guiar na verdade de Deus. Nós precisamos sempre, continuadamente, dar ouvidos à voz de Deus. Efésios 4, 23 e 24. Segue aí. Efésios 4, 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, o novo homem, justiça e santidade. O que é justiça para nós? Eu faço essa pergunta. É aquilo que está escrito em Deuteronômio, se não falar a memória, 4 no finalzinho, 26, 25, 26. É fazer se cumprir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Isso será para vós justiça. Lutar sempre para fazer a vontade de Deus. Paulo ele faz aqui um alerta aos Efésios. Ele diz que os gentios não podem ser modelo para os cristãos. Não, o mundo também não, de maneira nenhuma. Não podemos ter a nossa vida modelada pelo comportamento deles, pelas ações ou agir deles, de maneira nenhuma. Ele diz: portanto eu digo isso e dou testemunho do Senhor,
Estou falando a verdade, para que não andeis como andam os outros gentios. Não. Eu disse que nós somos uma nova criatura, uma nova massa, quando nós olhamos para Jesus, não é para os gentios. É para Jesus que há a mudança. Não é para o sistema do mundo que há a mudança, é para Jesus que há a mudança. É quando nós olhamos para Jesus, quando nós ouvimos a sua voz, que a mudança ocorre, a transformação ocorre. Ele diz: não anda mais com eles, com os gentios. Por que ele diz isso? Porque nós andamos. Pedro fala isso. Já foi suficiente que outrora nós estávamos junto com eles, agindo como eles, e hoje eles riem de nós, porque nós não andamos mais com eles. Nós andamos com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É com Jesus que nós andamos. Como eles andam na vaidade do seu pensamento, é coisa vã. Isso é coisa vã. Não tem a mente de Cristo, como é que vai ter uma coisa boa? Na vaidade do pensamento, obscurecido de entendimento. Por quê? Porque ainda mantém o véu, não creu em Jesus, está em trevas. A pessoa está em trevas. Jesus é a luz que veio a esse mundo. É Ele que ilumina os olhos espirituais. Obscurecido o entendimento e ainda mais, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. São resistentes à voz de Deus, resiste à palavra de Deus, não tem conhecimento de Deus, não opta para fazer viver a vida que Deus propôs aqui. Por isso são separados. E na parte C do versículo de Romanos 12, já falei várias vezes aqui, mas vamos para ficar no nosso coração. Diz assim, a parte C do versículo de Romanos 12: tem um propósito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós saibamos aqui da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentar aqui é viver a realidade da verdade, é praticar a palavra de Deus. Observe que o ciclo: rejeite, não conforme com o mundo, mude a mente e passe a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Na palavra de Deus está a perfeição, a bondade de nos ensinar para que nós não tropecemos, para que nós sejamos aceitos por Deus. Salomão 3, 5, versículo 6, ele vai dizer: confia no Senhor e Ele vai conceder o desejo do coração. Olha, passa a praticar a sua palavra. Não segue os pensamentos, não se inscreve no seu próprio entendimento, não faça isso. Deixe que Deus o conduza o seu pensamento, o seu caminho, a sua vida, e Ele vai conceder o desejo do coração. Deus é um Deus galardoador, um Deus que tem prazer em abençoar, deseja mudar o homem, mas lembre do ciclo de mudança de vida. Não conforme com este mundo, não conforme com este mundo, não siga o sistema mundano do pecado. Rejeite, mude o pensamento quando enche da verdade de Deus, quando deixe que o Espírito de Deus nos guie, e aí sim vai ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comerá o melhor dessa terra, viverá uma vida de milagre, será guardado por Deus e vai receber 100 vezes mais, não só nessa vida, mas na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, vou repetir:
Parte A, não conforme com este mundo. Parte B, mude a mente. Parte C, viva a vida que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor.